Fala galerinha do Sobrenatural, tudo bem? Então, trazer um pouco para vocês, né, hoje, referente aí à reitoria Borley, né? O que que acontece? Essa casa aí, né, que ficou bastante conhecida na Inglaterra, né? Ela é lá do condado de Essex, né? Fica lá, né? No caso aí, hoje é um terreno, né, que tem lá. Porque a casa mesmo, o local foi demolido. E o que que acontece? Ela começa aí, né, lá no ano de 1362. Eu fiz um roteirinho aqui para ir passando para vocês, porque é bastante assunto, né? Então eu vou ter que ir seguindo um roteiro aqui para eu conseguir estar explanando para vocês os acontecidos. E acontece que começou lá na época do Eduardo III, né, o rei da Inglaterra. O que que ele fez? Ele cedeu aí, né, pro pessoal, para uns monges, né? Ele cedeu alguma parte das terras ali para eles construir um mosteiro na época, né? Então era para eles precisavam construir e ele cedeu essa parte aí da terra para eles construírem. E eles foram construir um mosteiro lá. E o que que aconteceu? Uma noviça na época ela se apaixonou por um dos monges. O pessoal fala que ela era freira já, mas ela ainda não era, ela era noviça, ela estava estudando ainda, né? Tava ali aprimorando. Então ela se apaixonou, né, por um dos monges e os dois começaram ali uma relação, né? Manter uma relação amorosa. E isso na época principalmente era totalmente proibido. Só que tinha um monge que ele era um monge, ele considerado um monge chefe, né? Que ele aparentemente ele era apaixonado por ela também. E o que que aconteceu? Ele descobriu um dia lá os dois combinaram que iam fugir. Esse monge aí que era apaixonado por ela descobriu e mandou matar os dois, né? Então ele vai e busca aí os dois aí, né? E dá cabo nos dois aí, mata o monge, ele manda degolar ele é degolado ali na escadaria do mosteiro. E a noviça ela é colocada aí em parede, né? Emparedada, né? Que eles falam. Então ela é deixada ali para morrer à míngua. Até que ela morre emparedada. Num porão da casa, né? Da reitoria. E a partir daí se passou o tempo e fechou o mosteiro, né? Ficou por um tempo aberto e fechou. Aí o que aconteceu? Foi passado aí para a família, né? Tinha uma família aí, que é os Van der Grove, né? Que eles eram uma família muito considerada na época, rica. Então eles passaram, deixaram essas terras ali, essa parte aí do mosteiro e da casa, que já tinha uma casa ali, que era a reitoria, deixou passado para essa família, né? Os Van der Grove. E os Van der Grove, eles abriram ali um escritório da paróquia da cidade de Exeter ali, né? Da capitania ali, do condado de Exeter ali. Então ficou aí a reitoria, né? Conhecida reitoria Borley, né? E a partir daí começa a passagem. Então sai dessa família, né? E passa aí pro Henry Bull, né? Que vai ser o primeiro ali, no caso, o reverendo ali da reitoria, tá? Então, em 1862, ao tanto de tempo que passou, quer dizer, passou séculos, né? E o rei Henry, ele vem e toma posse ali da reitoria, né? E passa a ser ali o reverendo ali na época de 1862. Ele começa ali no caso, a administração dele e começa a ampliar essa reitoria, essa casa. Ele foi alertado de várias maneiras aí que existia alguma coisa ali mal assombrada ali na época, né? Assombrada. Só que ele passou por cima de tudo ali, ignorou tudo e continuou, né? Mantendo aí a construção. Então ele vai ampliar ela, né? Até 1892 ele ampliou ela. E depois ele deixou ela como estava e manteve ali seu governo até
em 1927. Então, em 27, ele vem a falecer. E quem toma a posse ali é o Henry Bull filho, né? Porque esse primeiro inicial foi o Henry Bull pai e tem o Henry Bull filho. Então, o Henry Bull filho toma conta ali da reitoria e vira o reverendo, passa a ser o reverendo ali da reitoria na época, em 1927. Ele, as construções ele tinham parado, né? O pai dele tinha parado com as construções, ele vai dar continuidade a essas construções. Só que tem um porém, porque para ele dar continuidade, ele teria que passar ali pelo cemitério que era utilizado pelo mosteiro. E no caso de Praías é muito sagrado o cemitério e tal. E o pessoal ainda alertou ele, falou, não faz isso não, porque senão a coisa vai ficar mais feia do que já tá, né? Porque até então pessoas já tinham, assim, falado que tinham visto espíritos e tudo mais, ali passando ali, né, fantasmas e tudo mais. Mas ele ignora totalmente, vai, não, eu vou dar continuidade e passa ali pelo cemitério do mosteiro ali, né, e amplia a casa até no cemitério do mosteiro. A partir daí começam algumas situações bem complicadas. Porque eles começam dentro ali da reitoria. Porque até então eles viam coisas do lado de fora, depois eles começaram a ver coisas do lado de dentro. Que era passos, né? Escutar passos, objetos que se moviam. Várias coisas aí que se moviam aí dentro ali. Algumas coisas que eram até arremessadas na parede e tudo mais, né? Então eles começaram a ver coisa muito estranha ali dentro. O reverendo aí, o Bull filho, né? Ele, como começou muita coisa, ele começou a se assustar com aquilo. E o que ele faz? Ele abandona a reitoria. Então ele abandona e deixa ele por 11 meses, mais ou menos, a reitoria fica sozinha, né? Sem ninguém tomando conta. Até que, quando deu aí em 1928, o Gray Smith chega, né? E ele é nomeado aí reverendo, o Gray Smith. Então o Gray Smith passa a ser o reverendo aí a partir de 1928, tá? Então vamos aqui, porque agora eu vou para um passo diferente aqui agora. Porque o que acontece? Com o Gray Smith, que vem a família dele, é ele, a esposa dele, ele, a esposa dele e uma filha que é adotada. O Henry Bull pai, ele tinha duas filhas, né? Eu vou contar um pouco do caso delas aqui, do que aconteceu dentro da casa com elas. Mas ele tinha duas filhas, o Henry Bull pai. Então, quer dizer, o filho, ele tinha duas irmãs, né? O Henry Bull filho, que foi o reverendo aí a partir de 1927, ele tinha duas irmãs que viviam com ele ali, na casa ali, né? E o que acontece então, pessoal? Em 1886, agora eu vou passar por uma parte aí que começa aí as manifestações, o pessoal vê algumas coisas diferentes e começam a se assustar. Então, em 1886, uma enfermeira, a Byford, ela pede aí demissão da casa, né, ali da reitoria. Por quê? Ela alegou que não dava conta de continuar daquela forma que estava, porque ela escutava passos demais, coisas batendo na parede, às vezes até algumas vozes, algumas coisas assim. Ela falou que aquilo não estava incomodando ela demais, então ela não ia permanecer. Ela pede conta e vai embora. Em 1990, começa-se as duas filhas aí do Henry Bull pai, né? Elas começam a ver algumas manifestações ali dentro. Elas eram na faixa de adolescente, um pouquinho mais velha aí, né? Elas começam a ver algumas coisas. Inclusive, elas foram uma das primeiras a avistar a freira, que andava ali pelo gramado ali. Eu vou falar bastante da freira ainda. Que ela andava pelo gramado ali, né? E teve um dos carpinteiros também, né? Que era ali da casa na época, o Friend. O Friend, ele viu uma carruagem passando com um cavalo. Então, assim, eram manifestações que aterrorizava todo mundo, né? Então, o que acontece? Foram várias pessoas citando a mesma coisa, que via muita coisa, que via fantasmas ali na reitoria.
que via bastante, escutava bastante coisa, batidas em parede, portas se rangindo e tudo mais. Só que aí o que acontece? Quando dá em mais ou menos em 1929, em junho do ano de 1929, todas essas histórias aí que o pessoal contava passou aí a ser publicada num jornal da época, né? Um jornal bem conceituado na Inglaterra, ali em Londres ali. E o que aconteceu? Um relator aí desse jornal, ele pega ali e procura o Henry Prince. Quem que é o Henry Prince? Ele é um escritor da época e ele gostava muito de histórias assim. Então ele escrevia algumas coisas mais ou menos nesse sentido, né? Ficção científica, histórias aí de assombração, histórias mais cabulosas aí, né? Então ele escrevia muito sobre isso e ele era um professor universitário. Então esse relator aí do jornal pega e chama o Prince, né? Para fazer uma visita na reitoria. Fala assim, vamos fazer uma visita lá, você gosta disso aí e tal, vamos lá ver o que está acontecendo de fato. E o Prince pega e fala, não, então vamos, né? Então vamos lá descobrir de perto o que está acontecendo. Então sai, né, no mesmo mês, né, de junho, eles saem, os dois e mais uma secretária do relator. Vai os três ali para a reitoria. Quando o Prince chega lá, ele já sente alguma coisa estranha. Mas aí ele começa, né? A primeira coisa que ele faz ali ele vai fazer uma espécie de uma entrevista, né? Ali com o, o Smith, né? Com o Smith. Então é o primeiro que ele vai entrevistar. Ele pega o Smith e faz uma entrevista com ele. E ele relata várias coisas que estavam acontecendo, as aparições e tudo mais, que o pessoal estava vendo, estava reclamando e tal. Tá, ele fala, não, tudo bem então. Se você vê, né? E se todo mundo fala que vê, então vamos continuar as entrevistas aí. Nós vamos chegar a alguma conclusão dessa história, para ver se realmente, né, vai compensar eu fazer uma investigação aqui, né, nessa casa. Então ele ainda faz uma entrevista aí com uma das empregadas da casa do, do Smith aí. Ele pergunta algumas coisas para ela e ela relata que viu a freira, que viu a carruagem e que ela tem total certeza que a casa realmente é mal assombrada. E nessa mesma noite que ele fez essas entrevistas, ele resolve fazer uma sessão espiritual dentro da casa. Então é uma mesa redonda. Eles chamam ali de Blue Room, que era na época um salão muito grande que tinha, né, nas casas ali. Então eles sentam nesse Blue Room lá, né, no salão, numa mesa redonda. Põe algumas velas ali, água e tal, e eles sentam e começam a fazer esse contato espiritual. Quando ele começa a sessão, uma vela que estava na mesa, ela simplesmente voa. Ela voa e bate lá na parede, tipo, ninguém arremessou nem nada, ela voou sozinha e bateu lá na parede e caiu. Então na mesma hora ele para a sessão e fala, não, tá acontecendo alguma coisa aqui. Ele para a sessão e espera o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, ele vai atrás das duas meninas, né? Que são as filhas aí que eram as filhas do Henry Bull lá, pai, né? Que também viveram ali na casa por uma época. Então ele chama elas vão até ele vai e pergunta para elas: vocês viram realmente? O que vocês viram? E elas começam a relatar, né? Que viram realmente a carruagem, que viram a freira, inclusive simultaneamente. As duas estavam no jardim, quando de repente elas viram a freira passando. Uma delas relata que teve um toque, sentiu um toque na nuca, na parte de fora da casa. E que escutava os mesmos barulhos que todo mundo, os passos, as coisas nas paredes, que batiam e tudo mais. Então, assim, ele junta ali mais ou menos até 1939, média de 14 pessoas ali, 15 pessoas relatando a mesma coisa, que viram a mesma coisa. Então, assim, não é para falar que é uma história para boi dormir, né? Porque não é.
Se tanta gente assim viu, né, a situação, é porque realmente existe alguma coisa. Então ele com tudo isso ele fala, então realmente existe alguma coisa aqui e a gente precisa investigar isso aí. Então o que ele faz? Ele fala com o Smith permite que ele realmente faça ali os contatos, né? Que ele faça o que for preciso fazer para tentar amenizar a situação e ele vai embora. Só que quando ele vai embora, as coisas começam a piorar. Em vez de melhorar, começam a piorar. Porque aí se houve sinos, igual na época na casa lá, né? Na reitoria tinha sinos ali que utilizavam ali para chamar os empregados. E eles cortou os contatos desses sinos, quer dizer, não tinha nem a corda de puxar, não tinha nada. E os sinos badalavam, batiam sozinhos, né? Como se estivesse chamando. Então eles ficaram bastante ali. O reverendo Smith ali com a sua esposa e a filha dele ali, eles ficaram bastante constrangidos com a situação. Então beleza. Eles chamam, ele volta, né? Depois de uma semana ele volta e aliás, 2 semanas. Depois de 2 semanas ele volta e começa as investigações. Só que aí ele começa uma certa investigação material. Como que é feito? Ele começa algumas escavações ali por dentro da casa e tudo mais, e acaba achando uma medalhinha antiga, né? Lá de tava gravada lá de 1380 alguma coisa, uma medalhinha bem assim, religiosa. Então ele acha essa medalhinha e acha algumas coisas ali jogadas ali também no chão. Enterrados por ali. Algumas coisas, alguns utensílios religiosos. Então ele guarda aquilo com ele, né? E fala com o Smith ali e tal, e fala que vai voltar ainda. Só que depois que ele vai embora, começa ali várias coisas ali, né? Que vai assustando cada vez mais o reverendo Smith ali. E o que o reverendo faz? Ele vai embora, ele vira para a mulher dele e fala, não, vamos embora daqui, eu não dou conta de ficar aqui não. E então eles abandonam ali a reitoria. De novamente, ela é abandonada pela segunda vez, porque o pessoal não dá conta de ficar por questão dessas aparições aí e tudo mais. A reitoria ela vai ficar ali mais ou menos 14 meses abandonada ali, né? Que o Smith abandona. Mas ele tem um conhecido dele, um amigo dele aí, que chama Lionel Foster. O que o Lionel Foster fala para ele? Fala, não, eu tô aqui com a minha mulher e tal, com a minha filha, então eu vou para lá. Eu vou pegar e vou para lá então. O Lionel Foster tinha uma filha adotada. Então ele fala, então eu vou para lá. Aí o Smith fala, não, então tudo bem, mas toma cuidado porque lá a coisa é feia. Ele falou, não tem problema não. Só que quando o Foster chega, até inclusive complementando, depois que o Smith sai, né, o reverendo Smith sai, a casa fica abandonada esses 14 meses e as pessoas ali, a vizinhança em volta começa a relatar barulhos dentro da casa, as janelas que se abrem pelo lado de dentro sendo que não tem ninguém, a escadaria, né, barulhos na escadaria sendo que não tem ninguém lá dentro, inclusive gemidos e murmúrios ali de lamentos ali dentro da casa. Então são várias coisas que o pessoal de fora relata que escutava lá dentro da casa. Então voltando aqui no Lionel. Então o Lionel vai para casa e quando ele chega lá ele vê tudo bagunçado, tudo vidro quebrado, as coisas tudo reviradas. Então ele manda pro Smith uma carta falando pro Smith, ó, aqui tá tudo arrebentado, tudo regaçado mesmo, literalmente. Eu tenho que modificar aqui, mudar algumas coisas, arrumar para eu conseguir ficar aqui. E o Smith permite que ele faça, né? Que ele arrume ali condições de ficar na casa, para ele que ele tenha condições de ficar na casa. Então muda ali o Leonel e a Marianne, que é a sua esposa. E eles tinham uma filha adotiva, né? Que está ali com eles também. O que acontece? Quando eles chegam, aí que a coisa começa a pegar para valer. Por quê? Eles começam ali a haver manifestações bem mais complicadas. Inclusive ali sinais de poltergeist, né? São arremessos, já tinha alguns arremessos de coisas, mas ele começa a piorar.
Porque certo dia a Marianne estava deitada, e de repente ela foi arremessada da cama para o chão. Então, tipo assim, ela literalmente foi arremessada. Uma força, uma energia puxou ela para cima e lançou ela no chão com muita força. E ela acabou se machucando nesse dia. E o que acontece também? Um dia ela andando ali no jardim, ela se depara ali com uma situação completamente alucinógena ali, porque ela alega assim que uma força do nada pegou o pescoço dela e estava enforcando ela. Então tenta matar ela enforcada. E quem ajuda ela é a filha adotiva dela, que corre lá e tenta acudir ela, porque vê ela no desespero e tenta acudir ela. Então, sinais ali que realmente a coisa estava pegando. E nessa mesma época, quem volta? O Prince. O Prince pega e volta, porque ele tinha ficado 14 meses afastado, né? Porque depois que abandonou, ele não voltou lá. Ele não teve permissão para voltar lá. Então, o Prince volta e pede ali pro Leonel para ele poder continuar, pro Foster, né? Para continuar ali a investigação. E ele permite, fala, não, você pode continuar. Então, o que acontece? Ele vai além, né? O Prince vai além. Porque ele começa a procurar pessoas para ajudar ele ali na investigação. Porque ele e mais uma equipe pequena de 10 pessoas, parece, que eram os alunos dele que gostavam de coisas assim. Então ele começa uma investigação ali para conseguir pessoas, né? Então ele publica num jornal, achando que não vai dar ninguém. Só que ele fala que é para uma investigação paranormal, porém ele não cita nada, né, do que acontece. Então, quando dá no outro dia na porta da casa dele, ele se surpreende com cerca de 200 homens ali, né? Esperando ali para fazer a entrevista com ele. Então, aí ele vai pegar pessoas ali de todo o estilo, né? Desde um pedreiro, um carpinteiro, porque ele não especificou nada, né? Que tipo de pessoa que ele ia colocar ali para estar ajudando. Então ele pega ali mais ou menos chega às 40 pessoas a mais, né? Para juntar com os 10 que ele já tinha para poder fazer essa investigação. E ele já tinha um kit, né? Na época aí, um kit caça-fantasma, que na época eram algumas fitas métricas que ele utilizava para medir o espaço do cômodo e tudo mais. Ele tinha ali umas câmeras mais sofisticadas para pegar sinais de espíritos ali, né? Alguma luz diferente, alguma sombra diferente. Ele tinha um kit ali que era para tirar impressões digitais, né? De materiais, de porta, uma sanita de porta e tudo mais. O que mais que ele tinha? Ele tinha um kit ali completo, que na época era caríssimo o kit que ele tinha, esse kit que ele tinha, né? E ele compra um kit para cada pessoa ali, para cada investigador. Inclusive ele faz um cursinho ali e dá para esses investigadores para que eles possam aprender a manusear o material que eles vão trabalhar ali na investigação. Então ele dá esse cursinho para o pessoal e eles começam ali as investigações. Aí o que vai acontecer? Dentro das investigações, que eles acham várias coisas, né? Alguns acham, outros não. Então, assim, uns acreditam, outros passam a não acreditar. Então, acontece esse lado aí também. Só que aí, um determinado dia lá, ele faz novamente ali, uma mesa redonda, né? Para fazer a parte ali de contatos, né? Quando eles estão ali nessa mesa redonda, aí vem a Mary, né? Que ela se identificou ali, Mary Fair, que ela era uma freira francesa na época. E que ela foi para aquele mosteiro, né? Para aprender algumas coisas no mosteiro e tudo mais. Só que ela não dá características. Ela não dá características de que realmente ela é a freira que aparece ali. Então, o que ela fala? Ela fala que existe restos mortais ali dentro daquela casa, né? Ali dentro da reitoria. E mais ou menos da base de um lugar que é um porão. Então, ela fala que esses restos mortais estão num porão. E vai embora, some, desaparece.
No caso aí quando eles fazem uma nova sessão, aparece um outro espírito de uma mulher que vira para eles e fala assim que se eles quisessem qualquer coisa ali dentro, que eles fossem rápidos, porque aquela casa ali, a reitoria ali ia pegar fogo, né? Dá essa declaração também e vai embora e fica por isso mesmo. Eu tenho que lembrar uma coisa que eu esqueci para trás. Quando estava tendo aquelas manifestações de poltergeist, em que a Mary lá, ela foi lançada aí ao chão e tudo mais, começou a aparecer algumas cartas, não é cartas, escritos nas paredes. E nesses escritos vinham, né, pedidos de ajuda, Mary me ajuda, Mary reza por nós, Mary e tal, e tipo, sempre direcionando para ela esses pedidos de ajuda, né? Então, assim, começou a parecer isso que foi mais assustando ainda o pessoal, né? Então, quando dá ali mais ou menos 1931, essa família que tava ali do, do Leonel, né? Do Leonel ali vai embora. E entra outros ali, outros reverendos ali. Aí vai entrar um reverendo, eu até pus o nome dele para não esquecer, é o Gregon. Vai entrar o Gregon, ele vai entrar ali na casa, né? E vai virar o reverendo da reitoria ali. E, só que em 1939, ele vai e tá mexendo ali nos castiçais de vela e deixa cair. Ele tá na biblioteca e deixa cair uma das velas em cima de uns livros. E então a reitoria simplesmente pega. Então a reitoria acaba pegando fogo ali, né, pessoal? Com o Gregon ali. E o que que acontece? Aí então o Prince, aí vem a terceira guerra, a segunda guerra mundial, ela vem e acaba atrapalhando as investigações ali do Prince, porque em 1939 a decorrência aí já começando a Segunda Guerra Mundial. Aí lá em 1943 o Prince volta, né? O Prince volta e faz as escavações ali que ele achou necessária para achar aqueles fósseis, né? Aquelas, digamos assim, aqueles restos mortais ali da freira. E realmente ele localiza, né? Ele faz ali onde mais ou menos o rumo que ela falou e localiza um crânio e localiza algumas outras coisas. Algumas vilharias ali que tinha na época. Então, ele pega aqueles restos mortais e faz um funeral para ela. Enterra aqueles restos mortais dela atrás de uma igreja, né? Ali na cidade, onde era considerada para esse solo sagrado. E ela descansa, né? Depois de séculos ela vai ter o descanso dela, porque ninguém mais vê ela, ninguém mais tem sinal dela. Então realmente eles acreditam que seja mesmo, né? A Ferrer seja mesmo a freira que, Merifer, seja a freira que aparecia, né? Que tinha as aparições. No caso aí, pessoal, o que que acontece? O restante das coisas ali não se sabe que rumo tomou, né? O restante das coisas que ele achou não se sabe que rumo tomou, tá, pessoal? Então o restante sumiu tudo. E só ficou essa parte aí mesmo do Prince aí, né? Que ele fez o que tinha que fazer e ajudou a freira aí a descansar. Então, pessoal, é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado. Lembrando que em 1945, não, 1944, o pessoal demoliu o restante que ficou, que era ali o restante de coisas que tinha, né? Ali da reitoria, eles foram e demoliram, né? Acabaram de derrubar o restante. Hoje lá você acha só o mato ali mesmo, onde que era a casa, né? A reitoria. Mas muita gente vai lá, muita gente acha interessante, né? Achou interessante a história e às vezes visita o local onde que era a reitoria. Tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O Prince, lembrando que ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o terceiro, mas não deu tempo que ele faleceu. Mas eu vou deixar o nome para vocês aí dos 2 livros que ele escreveu, né, na descrição do vídeo. E se eu conseguir pôr o link aí dos livros, né, para quem gosta de comprar aí, eu vou tentar colocar o link. Não sei se vai dar, mas se não der, eu vou deixar o nome para vocês pesquisarem.
E pesquisem mais material, pessoal, que tem muita coisa, viu, na internet. Vocês vão achar bastante coisa na internet aí, bastante interessante aí sobre a história da reitoria, certinho, pessoal? Então fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.